Oi, estamos de volta. Eu, professora Ana Veloso, do Carioca 2 da Escola Municipal José Maria Belo, discutindo língua portuguesa no material de complementação escolar, agora da semana de 10 de agosto. Essa semana, novamente, com o tom do Rio, que, como falamos, é substantivo próprio. É Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, o nosso Tom Jobim, poeta, músico, maestro, que podemos adjetivar como gênio. Conheça mais sobre Tom Jobim acessando o podcast que aparece no nosso material, escutando suas músicas que aparecem nos links e pesquisando. Mas antes de tudo, antes de falar do Tom, de falar do nosso material, vamos deixar o nosso parabéns. Parabéns para cada aluno da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Afinal, essa semana, no dia 11 de agosto, é o seu dia, Dia do Estudante. Mas vamos ao tom. Na semana passada, conhecemos Garota de Ipanema, um clássico da MPB, da música popular brasileira, escrita por Tom Jobim em parceria com Vinícius de Moraes. Hoje, vamos conhecer um pouco mais da obra de Tom Jobim através de Samba de uma Nota Só, que você pode escutar clicando no link que aparece no nosso material ou acessando o QR Code. Essa música, Samba de uma Nota Só, ficou muito conhecida quando o LP de bossa nova chamado Jazz Samba ganhou o Grammy e alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos. Isso em 1963. Por aí você pode perceber a importância de Samba de uma Nota Só. Escutando a música ou lendo na página 6 do nosso material, você consegue dizer qual o assunto da letra de Samba de uma Nota Só. Na verdade, nesse texto, temos uma função da linguagem chamada metalinguagem, que é quando a linguagem fala da própria linguagem. Observe a letra e perceba que ela serve para contar o fazer musical de um samba. Então, aqui, em Samba de uma Nota Só, temos uma metalinguagem. Sabendo isso, fica também fácil responder a questão 1, que pede para você justificar o título. O título ele se refere à melodia dessa música, que consiste numa longa série de notas tocadas no mesmo tom, no ritmo da bossa nova. É uma canção cuja base é constituída de apenas uma nota, daí Samba de uma Nota Só. A questão número 2 nós já respondemos aqui. A letra de Samba de uma Nota Só é um exemplo de metalinguagem, sim, pois ela fala de um estilo musical. O eu lírico, que é o pensamento daquele que está narrando, fala o que faz no piano. A canção falando dela mesma, portanto, um exemplo de metalinguagem. Então, lembrando o que acabamos de conversar, o eu lírico é um conceito que designa a voz que se manifesta no texto. É criado pelo autor. Essa voz apresenta reflexões, sentimentos, sensações e emoções de um sujeito fictício, que não existe na realidade e que discursa em primeira pessoa. Esse, o eu lírico. E a metalinguagem é a linguagem que serve para descrever ou falar sobre a linguagem. Ficou difícil? Vamos aos exemplos. Quando filmes têm como tema o próprio cinema, uma peça musical tem por tema o teatro, ou um poema fala da construção da poesia, temos uma metalinguagem. Esse quadrinho aqui é um exemplo de metalinguagem. A questão número 3 é para você saber um pouco mais sobre isso, sobre metalinguagem. Ela pede para você pesquisar exemplos de metalinguagem em histórias em quadrinhos, poemas, músicas e
compartilhar as suas descobertas pelas redes sociais. Eu tenho certeza que vai ser super interessante e é muito fácil você encontrar esses exemplos. Na quarta questão, temos a solicitação que você releia a primeira estrofe, ou seja, o primeiro conjunto de versos, que, como aprendemos, é cada linha do poema. Aqui, em Samba de uma Nota Só, a primeira estrofe é formada por 4 versos, 4 linhas. E no primeiro verso aparece a palavra nota, que aqui tem o sentido de nota musical. As notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas nota, além de nota musical, tem outros significados. Nota pode significar cédula de papel, dinheiro, pode ser o conceito dado pelo professor ao aluno, uma avaliação sobre o trabalho de alguém, uma indicação curta para lembrar alguma coisa ou ainda ter um sentido figurado, significando um preço exagerado, como, por exemplo, esse celular custou uma nota. Temos aqui um sentido figurado para nota. Na quinta questão, pergunta-se que tipo de relação aparece em eu voltei para a minha nota como eu volto para você. Temos aqui uma comparação, uma relação comparativa, que é uma relação direta entre os termos de um enunciado. Perceber o que o eu lírico dá a entender ao utilizar o termo sambinha é a solicitação da questão 6. Sambinha mostra afetividade em relação ao samba, que apesar de possuir como base uma nota única, é significativo. Então, aqui, sambinha não tem a ideia de menosprezo. Sambinha representa apenas um afeto. Acessar o QR Code do material e ouvir a versão em língua inglesa de Samba de uma Nota Só é a solicitação da questão de número 7. Depois, escrever um comentário. Garanto que vai ser super interessante. Mãos à obra, acesse e escreva. E como disse Tom em Chega de Saudade, não quero mais esse negócio de você longe de mim. Não queremos. Por isso, fique em casa, se cuide, para que a saudade das nossas escolas possa passar, para que possamos retornar. Semana que vem, temos mais o Tom do Rio na 8ª CRIA. Até lá! Tchau!